Olá, Medicoff! Eu sou o tio Carlão, do time da Medicina Preventiva e também da Clínica Médica, porque agora estamos juntos. Bem, vamos lá, vamos nos juntar aqui para a gente trabalhar aqui o quê? Mais uma síndrome envolvida em transtornos de humor. Agora é a síndrome maníaca. Olha aí, o outro extremo. Olha só. Tô me sentindo grandioso, tô feliz demais, tô rindo à toa. Olha só, eu posso ficar muito irritado, brabo e acabar quebrando tudo. Olha só, eu não preciso dormir. Pra que dormir? Eu nem tenho sono. Eu quero aqui ficar fazendo muitas coisas. Tô falando muito, eu não paro de falar. Não, eu fujo. O futebol, o Flamengo. Incomodou? Pois é. Isso é um paciente mania, tá bom? Ele tá taquipsíquico, Medicoff, tá bom? Ele fala muito, tá bom? Acelerado. Fuga de ideias, se distrai facilmente, tá bom? Sente-se grandioso, eufórico ou muito irritado e sem precisar dormir. Redução da necessidade de sono, viu? É o outro extremo de humor comparando com a síndrome depressiva. Síndrome depressiva, pois é. Então a síndrome maníaca define o transtorno bipolar, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar síndrome maníaca e o transtorno bipolar. Bem, nessa aula a gente vai revisar a síndrome maníaca e o transtorno bipolar tipo 1. Tem uma forma mais leve dela, que é a hipomania, e isso caracteriza o transtorno bipolar tipo 2. Tem também outros casos como a ciclotimia, né, as pessoas ciclotímicas, e claro, vamos também ver a parte de psicofármacos. E para o transtorno bipolar, o grupo de psicofármacos importantes nós chamamos de estabilizadores de humor. Estabilizadores de humor. Beleza, Medicoff? Então vamos começar trabalhando com a síndrome maníaca e o transtorno bipolar tipo 1. Olha só, então vamos lá. Questão do Dante 2024. 2 semanas após o início do tratamento farmacológico para depressão, a paciente comparece em consulta dizendo estar curada de todos os males, sentindo-se maravilhosamente bem, como nunca havia estado na sua vida. A paciente está falando muito rápido e sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, ou seja, fuga de ideias, tá bom? Chegando a se perder no discurso. Olha só, ela está dormindo cerca de 3 horas por noite e se sentindo renovada, cheia de energia e traçando planos que, segundo ela, iriam mudar o futuro da humanidade. Nossa, que grandiosidade, né? Qual é a conduta nesse caso? E aí, Medicoff? Bem, a gente já viu aí que o humor dessa paciente está alterado, tá bom? Está alterado. Agora, alterado num contexto de síndrome depressiva, síndrome maníaca, síndrome ansiosa, qual seria, né? Porque para isso eu tenho que saber qual é a síndrome que está predominante aí, para saber qual é a medicação, né? Eu vou manter o antidepressivo, olha só, e iniciar uma clorpromazina, que é um antipsicótico. Eu vou suspender o antidepressivo e prescrever agora o carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor. Eu vou manter o antidepressivo e iniciar o ácido valproico, que também é um estabilizador de humor. Ou vou manter a medicação prescrita e prescrever uma bupropiona para agora explodir o vulcão de vez, tá bom? Pois é, ativar de vez. Olha aí, Medicoff. Pois é, a dúvida é, nesses casos, um paciente estava com a depressão e começou o tratamento com antidepressivo. Só que 2 semanas depois, ele vem em outro polo de humor. Ele vem com humor muito mais, né, aumentado, eufórico, excessivamente alegre, grandioso. E aí, nesses casos, a gente mantém o antidepressivo ou suspende? E acrescenta um antipsicótico ou acrescenta um estabilizador de humor? Ou pode acrescentar os dois? Essa é a dúvida, essas são as dúvidas que nós iremos tirar ao longo da aula. Bem-vindo, está anunciado um exemplo de síndrome maníaca, pessoal. A paciente disparou, a paciente está disparada, ela disparou. Olha só, então vamos lá, olha os desenhos bonitinhos, que lindo trabalho de arte que faz o pessoal do design do Medicoff. Olha que maravilha, gente, olha só. Pois bem, a síndrome maníaca, o que é que você vai perceber na descrição do quadro do paciente? Você nunca irá esquecer na sua vida quando chegar na sua frente um paciente mania, tá bom? O paciente tem que estar, Medicoff, olha só, em um estado de elação, ou seja, eufórico, alegria exacerbada, tá bom? Um humor elevado, expansivo, excessivamente alegre, ou no lugar do humor de alegria exacerbada, pode ser
pode ter um humor excessivamente irritado, né? Tem pacientes que ficam mais no predomínio do humor elevado do tipo alegre, né? Com o excesso de alegria. Já outros mais no humor muito irritado. É só isso? Não, não é só isso. Junto com um desses dois, a euforia por excessivamente alegre ou excessivamente irritado, o paciente também vai ter que apresentar outros sintomas, como, por exemplo, a autoestima inflada, a grandiosidade. Olha assim, eu sou o rei, eu sou a rainha, eu vou mudar o mundo, tá bom? Olha só, tem que ter um aumento da atividade dirigida para objetos ou uma agitação psicomotora. Tem também que ter correr riscos. Olha só, o paciente mania, ele tá tão acelerado que ele não tem como pensar para frear. Tá bom? Não, ele faz as coisas. Então, ele se expõe mais a riscos, seja uma desinibição sexual, tá bom? São pacientes que ficam, né, com uma atividade sexual aumentada, hipersexualizados. Paciente que não precisa dormir, tá bom? Ou seja, não é insônia, não é dificuldade para dormir. Não é que ele quer dormir e não consegue. Não. Ele não precisa dormir. Para que dormir? Eu não tenho nem vontade de dormir. E se dorme ali 2, 3 horas e parece que não tem problema nenhum. Passa o dia todo funcionando, ok? Tem distraibilidade, ou seja, prejuízo da atenção, né? É uma pessoa que se distrai facilmente, tá bom? Ela tá assim, aí rola o autoestima, ela já se distrai, tá bom? Ela tem uma pressão para falar, né? Não para de falar, é mais loquaz, é loquacidade, pressão de fala, e tem também fuga de ideias, ao mesmo tempo, né? Olha só, pensa em várias coisas ao mesmo tempo, pensamentos acelerados. Então é isso, Medikoff. É isso que acontece no paciente da síndrome maníaca. Agora, tem que ter tudo isso? Não, não precisa ter tudo isso, mas tem que ter, pelo menos, o humor, né, eufórico, a alegria exacerbada ou humor irritável e um pouquinho desses sintomas aqui. E tem que ter parte desses sintomas, tá bom? Para a gente poder caracterizar uma síndrome maníaca, ok? Então não esqueça, sintomas necessários para o diagnóstico. Tem que ter o humor elevado e expansivo, excessivamente alegre, ou humor irritável, tá bom? Mas, né, tem que ter também esses outros sintomas que a gente falou, ok, Medikoff? Esses sintomas que estão relacionados a um taquipsiquismo, uma mente acelerada, tá bom? Que estão desproporcionais aos fatos da vida e distintos do estado comum de uma pessoa sadia. Não tem como, tá alterado aí esse humor. E isso causa um prejuízo acentuado ao paciente, tá bom? Então tá aqui, ó, pelo DSM-5, o diagnóstico de mania é dado como, né, pelo DSM-5. Humor eufórico expansivo, né, que é o excessivamente alegre, mais 3 desses 7 sintomas aqui, ok? Ou o humor irritável, disfórico, com 4 desses sintomas, tá? E ó, para ser uma mania, Medikoff, porque você pode dizer, eu teve um dia que eu estava desse jeito, mas não é um dia, tem que ser um período bem determinado, tá bom? Tem pessoas que ao longo do dia oscila o humor. Não, é um período bem determinado aqui para ser mania. Tem que ter um mínimo de 7 dias, tá bom? Desse conjunto de sintomas aí, tem um período bem demarcado, tá? Um mínimo de 7 dias, ok, Medikoff? Ou um período menor que 7, mas que a pessoa está tão alterada, está numa agitação psicomotora tão intensa, em tão risco, né, de heteroagressão ou de exposição moral, que tem que internar. Aí, claro, se precisou internar, não tem erro, tá bom? Ok? Então tá aí o que é determinante para fazer um diagnóstico de uma síndrome maníaca. Isso é muito importante. Olha só. Bem, agora, a hipomania, Medikoff, seria o quê? Uma mania mais leve, tá bom? A hipomania é quando esses sintomas estão menos intensos, o paciente não tem sintomas psicóticos, sim, a pessoa pode estar em mania e ter sintomas psicóticos, tá bom? Não ter prejuízo no funcionamento da pessoa, ela consegue... Tem pessoas que adoram a hipomania, né? Elas estão ali levemente mais aceleradas, dormem pouco, não se sentem cansadas, produzem mais, tá bom? Isso é hipomania. E aí não exige hospitalização do paciente, tá bom? Então essa é a hipomania. Tá certo? Um quadro mais leve, tá bom? De humor eufórico, tá bom? Um quadro mais leve, sem sintomas psicóticos, que não precisa de internação. Agora, qualquer conjunto de sintomas que tenha sintoma psicótico envolvido e que precisa de internação, não é mais hipomania, tem que ser mania, tá bom? Precisou de internação e tem sintomas psicóticos associados, isso define a mania. Isso define a mania, Medikoff, dentro desse contexto de humor eufórico, né? De humor eufórico.
Beleza? Então tá aí pra gente diferenciar a mania da hipomania. E a mania requer um mínimo de 7 dias de sintomas. A hipomania, guarda assim, hipomania. Hipo, 4 letrinhas na frente da palavra mania. Então, esse hipo aí de 4 faz a diferença. É para lembrar de 4 dias seguidos, ok? Então tá aí as duas situações que levam ao transtorno bipolar. A mania ou a hipomania, que são os polos aí extremos, né, comparado ao polo depressivo. Depressivo, Medicoff, tá bom? Eu gosto muito de brincar, né, que um paciente em mania, a gente diz que ele disparou, né? E eu gosto por quê? Porque esse D de disparou vai lembrar da distraibilidade, tá bom? Esse D vai lembrar da distraibilidade, ok, Medicoff? Olha só, o I desse disparou, a gente vai lembrar o quê? De irritabilidade. O I de irritabilidade, né? Do humor irritável, né? O S é para lembrar de quê? De sono reduzido. Sono reduzido. É disparou. O P de parou é de pensamentos acelerados. Pensamentos acelerados. Olha só, Medicoff. Então veja que o disparou aí vai dando aí algumas dicas para vocês, tá bom? Do quadro clínico aí, que é uma síndrome maníaca. Uma síndrome maníaca. Então, o A aí já pode ser de alegria, né? Alegria excessiva. O R disparou podem ser riscos aumentados, né? A pessoa corre mais riscos, né? Corre mais riscos. Então tá aí, né? Dispara. A pessoa em mania, ela dispara. Coloca aí a sigla dispara. A pessoa em mania, ela dispara. D de distraibilidade, né? Ou seja, menor atenção, né? A atenção está reduzida, ela se distrai facilmente, né? I de irritabilidade, o S de sono reduzido, o P de pensamentos acelerados, né? O A de alegria excessiva, o R de riscos aumentados. Então tá aí para mostrar que a pessoa que está em mania, ela dispara. Olha só, ela dispara, ok, Medicoff? Então tá aí algumas dicas para você guardar o diagnóstico de uma síndrome maníaca. Bem, agora, existem dois tipos de transtorno bipolar mais clássicos, bipolar tipo 1 e o bipolar tipo 2. Como é que a gente vai fazer para lembrar qual é a diferença do bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2? Ok, Medicoff? O transtorno bipolar, você tem que estar atento. O paciente tem que ter os sintomas de natureza episódica, aquele episódio, aquele período ali de sintomas. E se percebe que houve uma mudança, é notável no comportamento do indivíduo, Medicoff. Quando o indivíduo tiver pelo menos um episódio de mania, apenas mania, tá bom? Mania unipolar ou mania pura, um único episódio de mania na vida, desde que aquele episódio não foi provocado por substâncias de abuso, não foi provocado por drogas como cocaína, crack, tá bom? E não é por alguma outra doença orgânica, a gente diz que é o transtorno bipolar tipo 1. Se ela tiver mania mais depressão, também é bipolar tipo 1. Então, o que define o bipolar tipo 1 é pelo menos um episódio de mania. Essa mania pode ser isolada ou pode ser alternada com períodos de depressão. Já a hipomania, quando a pessoa tem episódios de hipomania intercalados por episódios de depressão, aí já é o transtorno bipolar tipo 2, tá bom? Então a mania define o transtorno bipolar tipo 1. Hipomania mais depressão define transtorno bipolar tipo 2. Então, ó, revisando aqui, transtorno bipolar tipo 1, tá bom? Olha aqui o nosso esqueminha dos polos do humor, né? Ó, lembrar aqui, ó, aqui no meio é a eutimia, você com humor normal, a eutimia, tá bom? Se está com diminuição desse humor normal, ó, ou seja, a redução do afeto positivo e o aumento do afeto negativo, você está aqui no polo da depressão, né? Tá com humor depressivo, ó, episódio de depressão aqui. Olha aqui um episódio de depressão. Mas se você tem períodos, olha só, se você tem períodos, né, em que há um humor excessivo, olha só, excessivamente alegre, eufórico ou irritado, esse período aqui pode ser um episódio de mania. Então, pelo menos um episódio de mania, ó, já define transtorno bipolar tipo 1. Ou se a pessoa tiver um episódio de mania e mais um episódio de depressão, também define o transtorno bipolar tipo 2. Em outras palavras, o episódio depressivo não é obrigatório para o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1. Tá? Já no bipolar tipo 2, tem que ter pelo menos um episódio depressivo maior, tá bom? Mais a hipomania, para ser bipolar tipo 2, tá certo? Então ficar atento. Gente, não pense que bipolar tipo 2 é uma coisa mais leve. Não, porque muitos pacientes que são bipolares tipo 2, quando eles têm muitos episódios depressivos e quando eles estão na depressão, eles
tentam mais suicídio, tá bom? Então tem todo o risco aí do episódio depressivo no bipolar tipo 2. Então, ó, tá aqui, ó, o humor depressivo e o humor hipomaníaco. Olha aqui. A mania viria até aqui, né? Que é o excesso. A hipomania é mais leve. Então, hipomania mais transtorno depressivo, ok? A gente caracteriza o transtorno bipolar tipo 2. Tem uma dica aqui que o tio Carlos vai falar para vocês. Para saber bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Guarda assim. O 1 em romanos, lembra a letra I. 1 em romanos, lembra a letra I. Beleza? Guardou? A palavra mania. Mania. Ok, Medikoff? A palavra mania tem uma letra I. Então, mania tem uma letra I, 1. Então, transtorno bipolar tipo 1. A palavra hipomania tem quantas letras Is? 2. 2 letras Is, hipomania, transtorno bipolar tipo 2. É assim que você guarda, tá bom? E agora ninguém erra mais. Agora, cai menos em prova a ciclotimia, tá bom? Aí o que seria o ciclotímico, Medikoff? O ciclotímico, ele tem mais oscilações de humor, tá bom? Mas ali entre a hipomania e a distimia, aquele episódio depressivo que não é tão grave e nem aquele episódio de hipomania que também não é tão grave, tá bom? Ele tem um mínimo de 2 anos de oscilações entre sintomas depressivos leves e hipomania, tá bom? Então esse é o ciclotímico. Porque no momento que ele tiver um episódio maníaco, aí ele já entra como transtorno bipolar tipo 1, não é mais ciclotímico, tá bom? Tem essa alternância entre hipomania e distimia no mínimo de 2 anos. E o paciente não satisfaz critério para o diagnóstico de episódio hipomaníaco, maníaco ou depressivo, tá bom? Então fica atento aí. E tem também os pacientes que são chamados de cicladores rápidos. O que é a ciclagem rápida, Medikoff? A ciclagem rápida aqui é a pessoa que tem pelo menos 4 episódios de humor distintos em um ano. Olha aqui esse caso aqui, ó. A pessoa tem pelo menos 4 episódios de humor distintos em um ano. Ó. No intervalo de 12 meses, ó, nesse intervalo aqui, 12 meses, a pessoa foi no arco-íris, teve um episódio de mania, depois veio para os trovões e tempestades da depressão, um episódio depressivo, depois foi de novo para outro episódio maníaco, depois veio para outro episódio depressivo. Ah, danado para ciclar, tá bom? É altos e baixos, ó. Esse é o ciclador rápido. Pelo menos 4 episódios distintos de humor em um ano. Essa é a ciclagem rápida, Medikoff, ok? Então tá aí, mostramos aí as principais formas de transtornos bipolares para vocês, Medikoff. Vamos para a questão? Olha aqui, questão que vem lá da USP São Paulo 2023. Ok? Olha essa questão aqui. É um paciente masculino, 20 anos, estudante do 2º ano do curso de Economia. Ele é levado ao pronto-socorro psiquiátrico após uma mudança de comportamento nos últimos 7 dias. Já destaca aí os 7 dias. De acordo com os familiares, ele começou a ficar progressivamente mais agitado, querendo falar várias coisas ao mesmo tempo. Olha a loquacidade, pressão de fala, fuga de ideias. Houve aumento na velocidade da fala, por vezes elaborando frases sem nexo. Houve diminuição do sono e estava alimentando-se muito mal e em pouca quantidade. Relatam também que há uns 4 meses o paciente ficou muito triste com o falecimento da avó, pois eram muito próximos. Chorou muito e por semanas não queria sair do quarto, tendo emagrecido 6 quilos. O paciente sempre teve boa saúde e é responsável, bom aluno e sociável. Não tem história prévia de transtorno mental. Antecedentes familiares, mãe de 44 anos que teve depressão, tá bom? Ok? E um tio materno que bebia muito e cometeu suicídio aos 40 anos. Qual é a hipótese diagnóstica provável para esse caso? Você viu? A questão iniciou descrevendo que polo? O polo de humor mais eufórico, o humor da mania, da síndrome maníaca. E mostra que lá atrás esse paciente teve o quê? Um episódio depressivo. Então não temos a menor dúvida que pelo menos um episódio de mania já é transtorno bipolar. Olha só. Aí, Medikoff, provavelmente é um transtorno bipolar o quê? Do tipo 1, né? Provavelmente aí tá mais para um transtorno bipolar do tipo 1, ok? Então tá aí, perfeito essa questão aqui, Medikoff. Ok, Medikoff. Olha, a questão também falava aqui de transtorno de personalidade borderline, faltaram elementos aqui para descrever. Transtorno depressivo reativo não, porque tem episódio de mania aqui. Eu falo mania, Medikoff, mais pelo contexto que precisou 7 dias e precisou ir para emergência psiquiátrica, né? Então precisou internar, então tá mais dentro do contexto da mania, tá? E aqui intoxicação por estimulantes não tem aqui na história nenhuma questão que usou substância psicoativa recente, há poucos dias ou há poucas horas, né? E tá bem claro aí que a questão quis
mostrar os dois tipos de polos de humor, a depressão e a mania. Vamos para a próxima. USP São Paulo 2022. Já viu que a USP gosta de transtorno, né, bipolar, Medicoff? Olha aí, aqui é uma mulher de 20 anos que chega ao serviço de emergência informando ter sido agredida por pessoa no ônibus. O contato inicial é difícil, pois a paciente está agitada, preocupada e falando rapidamente. Ela informa que o agressor a estava perseguindo desde o ponto do embarque. A paciente recebeu notícia sobre uma herança há 4 dias e desde então não consegue dormir. Há 3 dias pediu demissão do emprego de faxineira por achar que a patroa estava roubando seu dinheiro para pagar contas de casa. Nos últimos 2 dias, com a expectativa de receber o dinheiro, gastou cerca de R$ 2.000 em vários pares de sapato e de 3 lojas diferentes. Qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso? Me diga, essa mulher tá ou não tá disparada? Ela tá disparada, tá bom? Ela tá disparada, ok? Temos aí o pensamento acelerado, temos aí os riscos aumentados, né? Ela tá se expondo a risco, comprando R$ 2.000 só em pares de sapato. É uma centopeia, olha só, tá bom? Essa mulher aí, a gente tá observando que tem aí alguns sintomas psicóticos, ela tá aí com delírio de perseguição, né? Então aqui é uma mania com sintomas psicóticos, é uma mania grave, redução da necessidade de sono, sentindo-se grandiosa, tá disparada. Não é borderline, tá bom? Não é reação aguda ao estresse, tá bom? Não é síndrome do pânico, é mania com sintomas psicóticos, Medicoff, ok? Viram? Já é a segunda questão, voltando aqui, ó, a outra questão, é a segunda questão da USP São Paulo, que entra no diagnóstico diferencial de mania com sintomas psicóticos, o quê? Transtorno de personalidade borderline. Então, para a prova da USP São Paulo, é muito importante saber diferenciar de um transtorno de personalidade borderline. Aqui na gente não tem dúvida. Há uma coisa episódica, há uma coisa que a paciente era de um jeito e por alguns dias ela passou a se comportar de outra forma, tá bom? Isso fala muito mais a favor do transtorno bipolar, de mania, ok, Medicoff? A pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem flutuações no humor, uma instabilidade emocional em um mesmo dia, ao longo de um mesmo dia, né? E ela funciona assim, não é uma coisa episódica, ela funciona assim, ela é assim, né? Desde muito tempo ela é assim, instabilidade emocional, relações interpessoais difíceis, né? Comportamento de autolesão, ok, Medicoff? É uma sensação de vazio crônico, né? Esforços para não ser abandonada, ok? Isso fala mais a favor do transtorno de personalidade borderline. Não é o nosso caso aqui, porque está tudo bem episódico, bem delimitado assim, o período, né? Que houve uma mudança bem perceptível de comportamento do paciente, tá? Bem, e aí, claro, a gente vai agora para uma questão que fala da parte de psicofármacos, estabilizadores de humor. E a questão vem do Enare 2023. Dona Elisa, 50 anos, é portadora de transtorno bipolar, retornou para consultas na UBS com exames laboratoriais relacionados à tireoide e estão alterados esses exames após iniciar o uso de medicamento. Nesse caso, o médico de família deve reavaliar o uso de quê? De carbonato de lítio, de carbamazepina, de divalproato de sódio, de quetiapina ou de haloperidol? Olha só, Medicoff, a paciente tem transtorno bipolar. Você tem 5 medicamentos aí e todos os 5, tirando o haloperidol que a gente não usa muito, mas o lítio, a carbamazepina, o ácido valproico e a quetiapina são 4 medicamentos que a gente usa no tratamento de quem tem transtorno bipolar. Mas qual deles estaria mais relacionado a alterações na glândula tireoide? E aí, qual? Para isso, vamos estudar os estabilizadores de humor. Por quê? Porque se no transtorno bipolar tem essas alterações episódicas do humor, então como é que a gente trata? Né? Estabilizando o humor, ok? Então olha aqui, Medicoff, esse aqui é um gráfico para mostrar pra gente, tá certo? Ó, o estabilizador de humor. Então, ó, imagina um paciente que tá, né, ó, tá aqui o humor normal, eutímico, né, ó, o humor normal, mas o paciente tá com humor elevado, ó. Então ele tá num episódio maníaco, tá bom? Um episódio maníaco, humor elevado. O que é estabilizar o humor? É um medicamento pegar esse humor que está elevado e vir de cima para baixo, ó, se aproximar da eutimia, que é o humor normal. Ou o estabilizador de humor também pode fazer o quê? O paciente está em depressão, ele pega o paciente que está com humor depressivo e vem de baixo para cima, levando ele para o humor normal. Então, para ser um estabilizador de humor, a medicação tem que ter essas propriedades. Tanto pegar o humor que está excessivo e trazer ele de cima para baixo, como o humor da depressão, né, depressivo, e levar ele de baixo para cima. Isso é um estabilizador de humor. Ok, Medicoff? Tá certo?
E aí vamos ver quais seriam esses estabilizadores de humor. Mas atenção, cuidado, tá certo? No tratamento de pessoas com transtorno bipolar, a gente tem que ter cuidados. A relação entre antidepressivos e virada maníaca. Então, ficar atento, por exemplo, antidepressivos como antidepressivos tricíclicos, eles aumentam muito o risco de virada maníaca. É aquele paciente que pode estar num primeiro episódio depressivo, ou ele está num episódio depressivo e você não conseguiu pegar da história do paciente, de familiares, que ele já teve episódio maníaco, e aí você tasca um antidepressivo tricíclico, ali você pode estar contribuindo para uma virada maníaca. O paciente sair do episódio depressivo e entrar no episódio maníaco. Outra coisa é a relação entre estimulantes e episódio maníaco. Muitas substâncias estimulantes, tanto as lícitas, né, como os medicamentos psicoestimulantes, tá bom? Metilfenidato, lisdexafetamina, né, que é o Venvance, como substâncias ilícitas, como a cocaína e o crack, podem provocar, devido a uma intoxicação, né, um aumento de noradrenalina e dopamina, pode também provocar um episódio maníaco. Então tem que estar muito atento a isso, né, no tratamento do transtorno bipolar. Se a pessoa faz uso de substâncias estimulantes, quais o antidepressivo que usa, né, o risco de virada maníaca. Bem, vamos conhecer agora os principais estabilizadores de humor. Talvez os dois mais conhecidos são o lítio e o ácido valproico, tá bom? Então o lítio, o que é que a gente tem que ficar atento ao lítio, Medikoff? O lítio é um antimaníaco clássico. Tá? Com mania aguda, o lítio é muito bom. E ele é um estabilizador de humor clássico. Ele pode ser usado em qualquer um dos momentos, tanto no episódio depressivo, quanto no maníaco, quanto na manutenção do tratamento. Tanto transtorno bipolar tipo 1 quanto 2. Ou seja, o paciente nem está em mania, nem está em depressão, mas estabiliza ali, mantém o humor estável com o uso do lítio. Agora, o lítio tem excreção renal. E é isso que tem que ficar muito atento. Como ele tem excreção renal, Medikoff, tem que ficar muito atento, monitorando os níveis séricos de lítio, a litemia, para saber se isso não provoca, né, uma intoxicação pelo lítio, e também monitorando a função renal para saber se o lítio não está provocando aí alguma alteração na função renal, né? Até porque a excreção renal do lítio requer um rim funcionando bem. Ok? No momento que o rim estiver prejudicado por um ou outro fator, isso pode provocar um excesso de lítio no corpo, uma intoxicação. Então é muito importante esse monitoramento regular dos níveis de lítio. E atenção para pacientes que fazem uso de medicamentos diuréticos. Por quê? Porque isso pode concentrar o lítio no corpo e também aumentar o risco, Medikoff, de intoxicação. E o lítio, ele também tem uma ação potencializadora de antidepressivos, né? E ele também ajuda a prevenir o suicídio. Agora, o que gosta de cair em prova são os efeitos adversos, tá bom? Ele pode causar tanto efeitos gastrointestinais, como náusea, diarreia, cardíacos, como a bradicardia, mas os que mais caem em prova são os renais e os tireoides. Renais, lembrar, medicamento que altera a função renal pode aumentar os níveis de lítio no sangue. Ok, Medikoff? Excesso de lítio pode causar tremores, mas são tremores bilaterais, ok? E o lítio pode provocar hipotireoidismo, então esse efeito endócrino, né? E o ganho de peso, que muitas drogas, os psicofármacos, muitos deles podem causar ganho de peso. Então atenção principalmente para os efeitos adversos renais e tireoides. Então tá usando lítio? Tem que estar monitorando os níveis de lítio no sangue, tem que estar monitorando função renal com creatinina e microalbuminúria, tem que estar monitorando tireoide com TSH e, se preciso, TSH e T4 livre, ok? Então tá aí para a gente entender, né, essa droga que é muito boa como estabilizadora de humor, mas tem que ficar atento aí aos efeitos adversos. Outro grupo de substâncias que pode atuar como estabilizador de humor são os anticonvulsivantes, olha só. Então, clássicos medicamentos da neurologia para convulsão, mas que por estabilizar neurônios também estabiliza o humor. E aqui, quem são os mais famosos estabilizadores de humor anticonvulsivantes, Medikoff? A carbamazepina, a lamotrigina e o ácido valproico. Carbamazepina, lamotrigina e ácido valproico, ok? Só que a carbamazepina, ele não é de primeira linha. É um medicamento sujo, tem muitas interações medicamentosas, muitos efeitos adversos, a gente sabe, né? A carbamazepina pode provocar alterações hepáticas e isso alterar a metabolização de outros medicamentos. E a lamotrigina, né, ela pode ser considerada quando há uma polaridade depressiva predominante, né? Ou aquela depressão que é cognitiva, que está prejudicando a memória, né? Então ela pode ser uma opção ali, né, no cuidado de pessoas que têm o transtorno bipolar, Medikoff. E vamos ver agora um outro clássico estabilizador de humor que também é anticonvulsivante.
O ácido valproico. Olha só, o valproato, divalproato, muitos pacientes falam Depaquene. Ah, doutor, eu tomo ácido valprólico, valprólico. Olha só, esse é o ácido valproico, ok? Junto com o lítio, são os dois estabilizadores de humor que a gente mais usa, tá bom? No SUS, né? No Sistema Único de Saúde, ok? Esses são talvez os dois mais usados. Não são os únicos, mas talvez os dois mais usados. Então, gente, o ácido valproico a gente tanto pode usar na mania, como na depressão, como na manutenção do transtorno bipolar tipo 1, ok? Então ele é muito bom, tá bom? Assim como o lítio, ok? O ácido valproico. Agora, tem que ter cuidado com o ácido valproico. O ácido valproico tem que ter risco com mulher, tem que ter preocupação em mulheres que estão em idade fértil. Por quê? Porque ele é teratogênico, ele é contraindicado na gravidez e ele provoca amenorreia e ovários policísticos. Olha só, então tem que ficar atento aí com mulheres em idade fértil na questão da prescrição do ácido valproico. Se for a mulher em idade fértil, para você prescrever ácido valproico, você tem que garantir que ela está com anticoncepção, tá? Porque ele é teratogênico. Agora, ele é melhor que o lítio, né, para transtorno bipolar, quando a pessoa que tem o transtorno bipolar usa também substâncias psicoativas ou tem uma ansiedade muito forte, um componente de irritabilidade muito forte, tá bom? Ele acaba sendo melhor que o lítio. Mas geralmente as questões não entram muito nesse plano aí, na seleção, na escolha de qual estabilizador utilizar, né? Só ficar atento às questões aí, lítio, questão renal, questão de tireoide, né? Ácido valproico, se é mulher em idade fértil, se está ou não em anticoncepção, se é grávida, né? Se tem história de ovários policísticos, para saber aí pontos importantes de contraindicação. Ok, Medicoff? E lembrar também para vocês que antipsicóticos, principalmente os atípicos, ok? Eles também podem ser utilizados no tratamento de pessoas com transtorno bipolar. Então não é só lítio e ácido valproico, né? Então não é só lítio e anticonvulsivantes. Antipsicóticos também podem ajudar na estabilização de humor. E o mais famoso dele, que pode usar em qualquer momento, seja no episódio maníaco, depressivo ou na manutenção, é a quetiapina, tá bom? A quetiapina é a primeira linha em todos os polos, seja no bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 e na manutenção. Então pode ser uma opção aí aquele paciente que não se deu bem com o lítio, não pode usar o ácido valproico, então existe aí a quetiapina. E outros que podem ser utilizados é o aripiprazol, tá bom? Esse pode ser mais útil na mania e na manutenção. A risperidona pode ser usado na mania, a lurazidona, a olanzapina, né, a clozapina, né? Mas não precisa saber esses detalhes aqui não, Medicoff. É só saber que o paciente pode usar o antipsicótico, né? A quetiapina, que pode ser usado em qualquer estágio do transtorno bipolar, e os outros, por quê? Porque tem pacientes que estão com transtorno bipolar, estão com mania ou estão com depressão e pode ter juntos sintomas psicóticos. E aí, ter sintomas psicóticos, você vai associar aí um antipsicótico. Ok, Medicoff? Então tá aí alguns pontos importantes do tratamento do transtorno bipolar. Vamos voltar para aquela questão lá do início da nossa aula, tá bom? Questão do Dante 2024. Há 2 semanas após iniciar o tratamento para depressão, o paciente compareceu em consulta, dizendo que estava curado de todos os males, sentindo-se muito bem, como nunca havia estado na vida, falando rápido e sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, chegando a se perder no discurso. Ou seja, um paciente que está em episódio, né, maníaco. Está dormindo há cerca de 3 horas por noite e se sente muito renovado. Olha só, cheio de energia e traçando planos que, segundo ela, iria mudar o futuro da humanidade. Então tá aí, episódio maníaco bem escancarado. O que fazer com esse paciente? Aliás, o que aconteceu? Provavelmente o paciente está tomando um antidepressivo, pode ter sido um tricíclico ou um outro, e aumentou o risco de virada maníaca, entrou em mania e agora está em mania. Olha só, o que você vai fazer? Bem, se está em mania, você tem que tirar o antidepressivo. Tá bom? Porque foi ele que provocou a virada maníaca. Tem que suspender a medicação prescrita anteriormente. Suspender o antidepressivo. Ok? E vai iniciar o quê? Um estabilizador de humor. E aí pode ser o carbonato de lítio, pode ser o ácido valproico. Aí vamos ver qual é o que melhor combina com a resposta. Letra A. Suspender a medicação prescrita? Sim. Agora, iniciar clorpromazina? Iniciar antipsicótico? Não. Tá bom? Primeiro que tem que colocar um estabilizador de humor aí. Tá bom? Podia ser um antipsicótico? Podia, mas se fosse uma quetiapina, tá bom? Mas clorpromazina não tem indicação,
tá? Letra B, suspender a medicação prescrita anteriormente e iniciar carbonato de lítio 600 mg. Já gostei, tá bom? Suspende o antidepressivo e inicia estabilizador de humor. Já gostei da letra B. Letra C e letra D, fala em manter o antidepressivo. Aí não, Medicoff, não vai manter porque foi ele que provocou a virada maníaca, tá certo? Então tem que ficar muito atento, ok? Olha só, se o paciente entrou em mania, mesmo que ele tomasse um antidepressivo, tem que tirar o antidepressivo. Ele tem que ficar com estabilizador de humor, né? E se tiver uma mania com sintomas psicóticos, tem que ter um estabilizador de humor com propriedades o quê? Antipsicóticas ou associar ali ao lítio e ao ácido valproico um antipsicótico. Ok, Medicoff? É assim que funciona. Nesse caso aqui, ficamos com a letra B, Medicoff. Mais uma do Enário. Agora, Enário 2023. Dona Elisa, 50 anos, tem transtorno bipolar, retornou para a consulta na UBS com exames laboratoriais relacionados à tireoide e eles estão alterados, tá bom? Nesse caso, o médico da família deve, então, reavaliar o uso de quê? Qual é o estabilizador de humor que pode provocar hipotireoidismo? O lítio, pessoal. Então, provavelmente tem que reavaliar o uso desse carbonato de lítio. Olha aí que maravilha. Mais um agora lá da Fundação, que é questão 2023, olha só, da UFSPA, Rio Grande do Sul. Homem, 46 anos, é atendido em um CAPS e tem o diagnóstico de transtorno de humor bipolar tipo 1. Por isso vem em uso há vários anos de lítio, com ótima resposta estabilizadora de humor. Que bom que se deu bem com o lítio, né? Olha aí, sobre o lítio é errado afirmar que... Vamos lá, olha aí, letra A. Essa medicação controla a mania aguda e impede a recorrência na grande maioria das pessoas com transtorno bipolar tipo 1. Isso, o lítio é bom porque ele ajuda no episódio depressivo, ele é antimaníaco e ele ajuda a manter o paciente com o humor estabilizado. Letra B. Em pessoas tratadas com lítio, dosagens de TSH devem ser medidas a cada 6 a 12 meses. Correto. Tem que estar atento a, quando fizer algum ajuste na dose do lítio, tem que medir a litemia, o teor de lítio no sangue e periodicamente avaliando função renal e tireoide. Isso mesmo, solicitar TSH, creatinina, essa coisa toda. Letra C. O lítio é um fármaco seguro e eficaz para idosos? Olha, é. Se o idoso não tem problema grave de insuficiência renal, problema grave de tireoide, tá bom? A questão de diuréticos, então dá para usar lítio tranquilo no idoso, ok? Com uma boa função renal, beleza, tá? E letra D, o lítio é excretado pela via hepática? Aí não, Medicoff, né? A gente acabou de falar, né, da relação do lítio e do rim. Ele é excretado pela forma renal. Então a letra D é o que está errado. A questão queria falar sobre o incorreto, Medicoff, ó. Entrei a aula em mania. A aula estabilizou o meu humor e agora eu estou eutímico e feliz por mais um encontro desse com vocês. Um grande abraço, Medicoff, e até o nosso próximo encontro.